Mateus 28, 19. Diz a palavra do Senhor: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ó Deus, fale conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor dirija esse estudo bíblico, falando ao nosso coração, através da sua tão bendita, tão santa palavra, Pai. Em nome de Cristo, nos ilumine, nos conduza, Senhor, para o nosso bem, em honra e glória ao seu nome tão santo, em Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Hoje nós vamos, irmãos, continuar o capítulo do livro do pastor Jeffrey Johnson sobre a missão da igreja. Quero só fazer um resumo breve aqui, meus irmãos, do que nós já falamos. Capítulo, nós estamos até demorando bastante, que é um capítulo bastante assim, muitas informações, né? Com bastante conteúdo. E nós já vimos aqui que o pastor ele fala logo no início do livro que para nós sabermos a missão da igreja, nós temos que olhar para a questão da história da redenção, que é a história bíblica, né? Como a Bíblia ela mostra que Deus ele trouxe a salvação para a humanidade e mostra que existem dois reinos, o reino desse mundo e o reino de Deus, que habita no coração dos cristãos, pela fé, quando os cristãos creem, o Espírito Santo vem habitar no coração deles, e que, portanto, esse reino ele não é implantado pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo, e é assim que o reino vai sendo implantado. Portanto, a missão da igreja está em pregar o Evangelho de acordo com essa verdade, aí o Espírito Santo vai usando a pregação para fazer crescer o reino de Deus, né? A segunda coisa que nós temos que olhar para saber a missão da igreja, conforme o pastor diz aqui, é a natureza da igreja. Como a igreja ela é um povo que é santo, é puro, é unido e proclama a verdade, é um povo da verdade, né? Então, a missão da igreja está exatamente em preservar isso, né? Preservar a sua pureza, a sua unidade e proclamar a verdade. E agora nós começamos a estudar já, semana passada, o terceiro ponto aqui que ele aborda para nós sabermos a missão da igreja, que é a chamada Grande Comissão, né? A Grande Comissão, que é esse mandamento de Jesus, antes de ele partir, né? Ele deu essa ordem para os discípulos e para toda a igreja, no versículo 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Aí nós vimos que o pastor ele explica aqui que essa missão ela é levar, propagar realmente o Evangelho ao mundo. Mas ela envolve, meus irmãos, o discipulado dos crentes, é uma obra, digamos assim, em que, na verdade, a igreja ela vai sendo preparada continuamente a viver a vida cristã e a proclamar o Evangelho pela sua vida, pela sua prática, pelas suas palavras, né? Então, preparar os discípulos, né, para viver nesse mundo. E a segunda coisa que ele fala aqui, dentro da Grande Comissão, é evangelizar os incrédulos, né? Então, preparar a igreja, através da contínua proclamação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, e evangelizar os incrédulos. E ele diz assim, que a igreja tem responsabilidade de evangelizar os perdidos. Cristo chamou a todos nós para sermos pescadores de homens. Nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Então, quando a igreja deixa de fazer novos discípulos, ela cria o caminho seguro para as portas do inferno, para que as portas do inferno prevaleçam na próxima geração.
Contudo, ele diz assim, então nós temos que evangelizar, porque se não evangelizarmos, as pessoas não vão se converter, né? Não vai ter, na próxima geração, ninguém vai conhecer mais o Evangelho. Então, se exige uma contínua evangelização, a proclamação da palavra de Deus por parte da igreja em cada geração, porque senão na próxima ninguém vai conhecer, né? Ninguém vai saber o que é o Evangelho. Contudo, dizer que o evangelismo é responsabilidade da igreja não é dizer que a igreja local é obrigada a ter um programa de evangelização organizado. A responsabilidade de evangelizar recai sobre cada membro da igreja. Para alcançar a comunidade, uma igreja não tem que realizar eventos de alcance missionário, aliás, de alcance comunitário, mas apenas encorajar e equipar os seus membros para estarem prontos para responder àqueles que perguntam pela razão da esperança que possuem em Cristo. Então, não é tanto a questão do método de evangelização, de que nós vamos ter que fazer campanhas evangelísticas e assim por diante, mas na verdade é preparar cada cristão para testemunhar. Cada cristão vai testemunhar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, né? Esse é o principal trabalho da igreja, de preparar os cristãos para que na sua vida, no seu cotidiano, eles evangelizem. E aí então, irmãos, muito mais do que vamos dizer assim, um método que a igreja tenha que ter, né, necessariamente um programa de evangelismo, mas o grande programa é equipar os cristãos para que eles levem o evangelho na sua vida. Muito mais do que um método, a questão é o conteúdo mesmo do evangelho que eles devem levar às outras pessoas, né? Então os cristãos, eles devem conhecer o conteúdo do evangelho, eles devem saber falar da palavra de Deus, uma conversa, explicar as doutrinas do evangelho, falar do pecado, falar de Jesus como Salvador, falar da necessidade do arrependimento, da fé em Cristo, falar enfim, meus irmãos, esses pontos essenciais, né? Nós temos que falar de Deus Santo, de que o homem está em pecado, de que o homem está condenado porque ele peca contra Deus, mas que Jesus é o Salvador. Falar de que as pessoas têm que se arrepender, têm que crer no Senhor Jesus. Então, esses assuntos todo cristão deve saber abordar, né, na sua conversa, com simplicidade. Pode ir fazendo isso gradativamente, mas ele deve conhecer essas verdades, e o testemunho dele, a vida dele. Eu até falei para vocês bastante semana passada, quando nós lemos a carta de Pedro. Pedro, ele fala muito do nosso testemunho, da nossa vida, que as pessoas vão nos acusar de males, né? Vão nos acusar de que nós somos pessoas ruins. Isso sempre aconteceu em todas as gerações a respeito dos cristãos, mas os cristãos devem ser pessoas que praticam o bem. Pedro, ele fala muitas vezes isso na sua carta: praticar o bem, viver uma vida piedosa, e então proclamar com mansidão o evangelho. E aí, meus irmãos, essa é então a grande tarefa de cada cristão, irmãos. E é claro que a igreja, dominicalmente, as exposições bíblicas, a comunhão cristã, isso vai preparando os cristãos para essa obra de evangelização, e vai ser até natural, como o Senhor Jesus Cristo diz, que se nós permanecermos nele, nós vamos dar fruto, né? Fruto de uma vida santa, piedosa. Como a videira produz aquele fruto de forma natural, nós vamos também viver uma vida que mostra que nós somos de Cristo. E isso vai resultar também em conversões através do nosso testemunho, né? Através da nossa vida, nós vamos levando o evangelho, praticando as verdades da palavra de Deus e mostrando a vida cristã às outras pessoas. Mas hoje, meus irmãos, eu queria continuar aqui, e o pastor, ele fala de vários aspectos aqui. Que as missões começam em casa, que as missões são estendidas às nossas comunidades, e que as missões terminam nos 4 cantos do globo, que as missões também não devem ser separadas da igreja. Então, ele aborda essas 4 coisas ainda aqui sobre missão, né? Vou repetir, olha: as missões começam em casa,
elas são estendidas às nossas comunidades. As missões terminam nos 4 cantos do globo e elas não devem ser separadas da igreja. Vamos olhar então para cada um desses pontos aqui. Eu vou lendo e eu vou explicando algumas coisas aqui, irmãos, de acordo com a necessidade aqui, com a graça de Deus. Olha, as missões começam em casa, ele diz. A evangelização começa com aqueles que estão mais próximos de nós. Devemos amar os nossos próximos. E isso começa com aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares perdidos. Nossos filhos precisam do Evangelho. Se não estamos preocupados com a salvação deles, por que estaríamos preocupados com os filhos dos aborígenes nos lugares não alcançados do mundo? Ele dá um exemplo aqui, né? Ele está se referindo a povos de outras regiões. Se nós não nos preocupamos com os nossos filhos ou com a nossa família, como é que nós vamos nos preocupar com pessoas distantes? Então a evangelização ou a missão começa com a nossa família, que são aquelas pessoas mais próximas a nós. Então nós podemos dizer assim, são os próximos, mais próximos de nós, né? Que é a nossa própria família. Ele cita aqui o famoso pastor batista Charles Spurgeon. Charles Spurgeon diz assim, ele fala assim, né? Charles Spurgeon foi inflexível a respeito disso. Aí ele cita o Spurgeon: os pagãos devem ser buscados por todos os meios, e as estradas e sebes devem ser revistadas atrás deles, mas o lar tem prioridade. E ai daqueles que revertem a ordem dos arranjos do Senhor. O ensino dos pais é um dever natural. Quem está tão apto a olhar para o bem-estar do filho como aqueles que são os autores do seu próprio ser? Negligenciar a instrução de nossos filhos é algo mais do que brutal. Então, ele cita aqui a palavra de Spurgeon. Aí o pastor Jeffrey Jones continua comentando. As missões começam com a paternidade. O principal objetivo da paternidade não é criar filhos obedientes e cidadãos produtivos. É algo muito mais sério. Algo impossível. Somente o Senhor pode salvar os nossos filhos. Mas nós temos o privilégio e a responsabilidade de direcioná-los para Cristo. A igreja é responsável por ensinar os pais a respeito do ensino bíblico sobre a paternidade. As igrejas devem encorajar a oração familiar no lar. Quando se trata de missões, disciplinar o coração dos nossos filhos deve ser a nossa principal prioridade. Então, meus irmãos, o que o pastor está falando aqui, e inclusive cita um outro pastor, que é o Spurgeon, Charles Spurgeon, o que está falando aqui? Sobre a citação do Spurgeon, é interessante que ele diz que a nossa prioridade, o lar tem a prioridade sobre os pagãos, não é? Não que os pagãos, não que as nações distantes, nós não devemos orar por elas e nós não devemos enviar missionários. Nós vamos ver daqui a pouco que, como eu citei aqui a pouquinho, acaba nos 4 cantos da terra que acabam as missões, né? Mas o início é com o lar. É com o lar. Ai daquele que reverte o arranjo do Senhor. Então, o Senhor, Ele colocou os pais, meus irmãos. Isso está por todas as Escrituras, isso está em Deuteronômio 6, isso está em Efésios, só para citar alguns textos. Efésios capítulo 6 também, né? Que a maior responsabilidade espiritual nossa é com os filhos, no caso, né, aqueles que são pais, mas isso se aplica também, na verdade, a mesmo aqueles que não têm filhos ainda, na questão do seu familiar, da sua família, mas aqui se aplica especialmente aos pais, né? A necessidade, meus irmãos, de nós não negligenciarmos a instrução dos nossos filhos, como diz Spurgeon, e negligenciar é algo brutal, porque você imagina, meus irmãos, que
a maior necessidade de uma pessoa é espiritual. A maior necessidade de uma pessoa é espiritual. Não é de alimento para o seu corpo, não é de instrução para o seu intelecto, ainda que essas coisas sejam necessárias. A escola, uma boa educação é necessária, é bom. O alimento é vital, né? Se nós não alimentarmos as criancinhas, elas não crescem, elas não vão se desenvolver fisicamente. Mas a maior necessidade é espiritual. A maior necessidade é a alma eterna daquelas crianças. E os pais são os que, colocados por Deus, estão na maior responsabilidade de educar os seus filhos no Senhor, de proclamar os seus filhos o Evangelho. Então a missão começa em casa. A missão começa com a nossa família de uma maneira geral. Você tem um pai que ainda não é crente, a mãe que não é crente, um filho, um irmão, um tio, enfim, qualquer familiar, né? A primeira responsabilidade nossa é orar por essas pessoas, usar os meios possíveis que nós temos, as oportunidades de evangelizá-los, de ensiná-los a palavra de Deus, de levar eles de alguma maneira a palavra de Deus. Mas aqui, irmãos, se aplica principalmente aos pais, ao pai, à mãe, aqueles que têm filhos, porque eles devem, diante de Deus, são as pessoas, em primeiro lugar, que têm a responsabilidade de levar o Evangelho. O pastor Jeffrey Johnson, ele coloca que o principal objetivo da paternidade não é criar filhos obedientes e cidadãos produtivos, né? Isso é bom. Criar uma criança de forma que ela se torne obediente, uma criança educada, não vai criar problema para a sociedade, mas vai ser produtiva para a sociedade, vai ser uma cidadã produtiva. Isso é muito bom. Mas esse não é o principal objetivo dos pais. O principal objetivo dos pais, como ele diz aqui, é algo muito mais sério. E ele coloca, na verdade, é algo impossível, porque se trata de uma obra espiritual. Nós falamos lá no início, né, desse capítulo, que a missão da igreja ela não se cumpre pelos meios políticos. Eu falei várias vezes aqui, a igreja ela se desenvolve espiritualmente, por obra do Espírito Santo. A igreja ela não se cresce como uma nação, ela não cresce como um império humano, que vai crescendo pela força das armas, pela força do homem. A igreja não cresce assim, a igreja ela cresce por obra e graça do Espírito Santo. O reino de Deus se propaga por obra e graça do Espírito Santo. Isso é verdade com relação às crianças. Na verdade, irmãos, é impossível para um pai converter o seu filho. Ele não pode fazer isso. Não está na sua capacidade. Isso é obra de Deus, é obra da graça. Porém, os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar o Evangelho. Ou como o pastor coloca aqui, eles têm o privilégio e a responsabilidade de direcioná-los a Cristo. A maior responsabilidade dos pais é cuidar do coração das crianças. Ele diz aqui, somente o Senhor pode salvar nossos filhos, ele diz, mas nós temos o privilégio e a responsabilidade de direcioná-los para Cristo. A igreja é responsável por ensinar os pais a respeito do ensino bíblico sobre a paternidade. Então, a primeira coisa, a prioridade, mais que dar comida para o filho, mais que colocá-lo numa boa escola, procurar dar uma boa instrução, essas coisas são importantes, mas mais importante é instruir no Evangelho os pequeninos, né? Essa é a responsabilidade dos pais. Eles não podem converter os seus filhinhos, quem vai converter é Deus. Eles devem orar ao Senhor pelos seus filhos, mas eles têm que assumir a sua responsabilidade dada por Deus de levar o Evangelho aos seus filhos com oração, pedindo que Deus converta, mas eles não podem negligenciar isso. Então a missão começa em casa. O ponto é o seguinte, irmãos, lembrando do que falamos aqui há pouquinho da citação do Spurgeon, eu não posso pensar em evangelizar um país distante se eu não estou evangelizando o meu próximo, aqui a minha família. Se uma igreja local ela não ensina os seus membros, os seus congregados, a evangelizar
sua família, em primeiro lugar, ela está invertendo a prioridade se ela quiser mandar um missionário, por exemplo, lá para outro país, né? Isso é também responsabilidade da igreja, de uma igreja local, também é. Mas antes disso tem que vir o quê? A evangelização do familiar, dos familiares dos irmãos. Então, ele coloca aqui, a igreja é responsável por ensinar aos pais a respeito do ensino bíblico sobre a paternidade. As igrejas devem encorajar a adoração familiar no lar. É o culto doméstico, né? É de as famílias regularmente estarem se reunindo para ler a Bíblia, para cantar hinos, para orar com os familiares, com as criancinhas, né? Como isso é importante, meus irmãos. Ali que começa a evangelização, né? O ensino dos pais, antes de dormir, ou como diz lá em Deuteronômio, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, no cotidiano, né? Não é só no culto doméstico, o doméstico é uma parte, mas na vida inteira, através do exemplo que eles dão como casal, como família, como pai, como mãe, né? Através da vida da pessoa, quando ele olha para o pai e vê no pai um homem piedoso, na mãe uma mãe piedosa, e ele ensinando o seu filho no cotidiano, no dia a dia, aproveitando as oportunidades. Então ele está direcionando para o Evangelho. E a igreja deve incentivar e encorajar isso. Aí ele encerra essa parte dizendo assim: quando se trata de missões, disciplinar o coração dos nossos filhos deve ser a nossa principal prioridade. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é disciplinar o coração dos filhos dos membros da congregação, né? Ou seja, os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar os seus filhinhos, de disciplinar o coração dos seus filhos. O que isso quer dizer? De direcioná-los a Cristo, de educá-los no Senhor, de cumprir a ordem de Deuteronômio, né? Ensinar a palavra de Deus, ensinar, admoestando no Senhor os seus filhinhos, com oração, com exemplo, falando, dando exemplo e orando, né? Essa é a prioridade, meus irmãos. Então esse é o ponto, tá? Agora vamos passar para o outro ponto. Veja a escala de prioridade que o pastor está colocando aqui. Primeiro a família, temos que evangelizar a família. Aí depois, nós estivermos fazendo isso com a nossa família, aí sim nós vamos fazer de forma apropriada para os de fora. As missões estendidas às nossas comunidades. Ele diz assim: as missões começam em casa, mas devem fluir para as ruas dos nossos bairros, né? Todo cristão é um missionário, todo cristão deve ser um evangelista. Não somos todos igualmente dotados ou tão extrovertidos como os outros, mas todos somos chamados a ser luz. Quer nos sintamos à vontade para abordar estranhos, ou nos sintamos mais à vontade para falar uma palavra oportuna aos nossos amigos, devemos ter o propósito de compartilhar o Evangelho com os outros. Nunca tenhamos vergonha de Cristo. Como Cristo disse: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. Marcos 8:38. Irmãos, começa em casa e vai para as ruas, né? Aqui o pastor coloca o seguinte, sobre a questão de temperamento, habilidade, dons mesmo, né, que as pessoas têm. Tem gente que é mais extrovertido, tem pessoas que são mais tímidas, mais caladas, mas tanto faz num caso ou no outro, todos somos chamados para ser luz. E ser luz, irmãos, envolve o quê? Envolve você viver o seu cristianismo, você, por exemplo, seus vizinhos, eles conhecerem você como uma pessoa que tem uma conduta cristã, né? E essa é a coisa que não pode faltar, né? Então, a questão da nossa vida, da nossa demonstração de que nós amamos ao Senhor e vivemos para o Senhor. Na nossa vida, nosso comportamento.
Aí eu volto a citar Pedro. Pedro fala bastante nisso, né? E aí começamos já aí a mostrar o Evangelho na nossa vida, a mudança que ele operou na nossa vida. E ele coloca aqui, às vezes as pessoas têm mais, então, quando vai passar já para a questão do falar, né? De usar as palavras. Alguns sentem mais à vontade em falar para os seus amigos, outros são mais extrovertidos e falam para os estranhos. Mas de uma maneira ou de outra, irmãos, dependendo, é claro, uns são mais à vontade numa situação, outros noutra, mas temos que falar aos outros, sejam nossos amigos, sejam pessoas estranhas, né, em oportunidades e em condições que nós pudermos fazer isso, mas nós devemos compartilhar o Evangelho com os outros. Um ponto que ele coloca aqui: não ter vergonha de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que o mundo odeia Cristo. E isso às vezes nos traz assim um certo temor de falar de Cristo, né? As pessoas falam facilmente de futebol, de uma música, do momento, uma música antiga, de um programa de televisão, ou aí, né, os tempos mais modernos agora, dessas plataformas agora, né, Netflix, assim por diante. As pessoas falam dessas coisas com maior facilidade, mas falar de Cristo, falar de Jesus, falar da salvação, falar do Evangelho, não é um assunto que as pessoas gostam de ouvir. Isso muitas vezes cai sobre nós como um acanhamento de falar, por causa do que o mundo não quer saber disso. Você conversa de um assunto mais tolo e as pessoas querem ouvir, mas Cristo elas não querem ouvir. Isso é verdade, mas isso não deve nos levar a termos vergonha. Nós não devemos nunca nos envergonhar de nosso Senhor. Ao contrário, meus irmãos, nós devemos nos alegrar no Senhor. Ele é o nosso Salvador, então não tenha vergonha. Não se importe que as pessoas elas não gostam, elas não gostam mesmo. Mas isso, veja, lembrando das nossas últimas exposições em João, quem vai testificar por você é o Espírito Santo, não é uma obra sua. O seu trabalho é levar com sabedoria, com prudência, em ocasiões oportunas, levar o Evangelho. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então não fique temeroso, não fique envergonhado de Cristo. Não é para nós termos vergonha, nem fique temeroso, nem tente fazer por você. O seu trabalho é mostrar o Evangelho na sua vida e proclamá-lo. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra, né? Então, nós devemos, meus irmãos, proclamar o Santo Evangelho de Cristo Jesus. Então, nosso propósito, devemos ter o propósito, ele diz aqui, de compartilhar o Evangelho com as outras pessoas, levar o Evangelho a outras pessoas. Só quero falar um pouquinho aqui na questão dos momentos, das oportunidades, né? Isso vai acontecer naturalmente, irmãos. Isso vai acontecer numa conversa. Você está conversando com a pessoa, e às vezes chega num assunto, num aspecto, e aí você fala alguma coisa de Cristo, ou às vezes ela comenta algo sobre religião, sobre igreja, e você, então, aproveite as oportunidades para falar de Jesus, para falar de Cristo. Isso é natural, irmãos, né? Você pode também usar uma literatura, um livro, uma postagem da internet, se a pessoa aceita, né? Se a pessoa... é claro que isso tudo tem que ser feito com prudência. Não aconselho os irmãos, por exemplo, a todo dia mandar para uma pessoa uma mensagem evangelística, sabe? Todo dia está mandando para ela. Isso não é... Possivelmente isso não é muito prudente. Por quê? Porque eu penso que as pessoas não gostam de ficar recebendo mensagem todo o tempo, seja do que for, né? Todo tempo aquela pessoa manda para o celular do outro alguma mensagem. Isso não é muito conveniente. Isso diz respeito também a se você quiser evangelizar a pessoa, né?
Mas se você conversou com ela, se teve um diálogo e você percebeu que ali você pode mandar uma mensagem, ou você não fica mandando todo o tempo, mas você aqui e ali você manda alguma coisa para ela sobre Cristo, ou uma pregação, ou link, aí sim, então nós devemos ter prudência e sabedoria. Outra coisa, não evangelizar em certas ocasiões que não é para você evangelizar, mas é para você, por exemplo, se você está no seu trabalho é para você trabalhar, né? Você não vai deixar o seu trabalho, a sua função, a sua responsabilidade para evangelizar o seu colega de trabalho, né? Não deve fazer isso, inclusive isso é mau testemunho, né? Quer dizer, eu estou deixando o meu trabalho, aonde eu fui contratado e aonde eu tenho que ali cumprir a minha função, e deixo de fazer aquilo que o meu patrão está me pagando para fazer aquilo, eu deixo de fazer aquilo para evangelizar. Isso é mau testemunho, né? Eu não estou cumprindo a minha função. Eu estou dizendo isso para os irmãos de maneira assim bem prática, algumas coisas que nós devemos refletir sobre a maneira de evangelizar. Deve ser de forma natural, oportuna, sábia, conveniente, né? Com oração. Então, por exemplo, nos horários de intervalo, nas conversas, aí você já vai falando alguma coisa de Cristo, as pessoas. Convidar para o culto, irmão. Convidar para os cultos. E às vezes as pessoas vão vir, né? Não precisa, ele nunca virá. Não. Você está orando pela pessoa, você está pedindo a Deus por ela, já evangelizou de alguma maneira, já falou de Cristo. Você convidando, o Espírito Santo pode mover o coração dela, ela vir para um culto, ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. É isso. Mas não se envergonhe de falar de Cristo. Proclame aos seus próximos, né? Agora saindo já da família, né? Colega de trabalho, vizinho. Aí nós temos quantas pessoas só durante esse culto, irmão, não passaram aqui na frente? Com certeza, a maioria delas, se não todas passarem agora, mas com certeza a maioria delas não conhece nada. Não são convertidos, não são crentes, não conhecem Cristo. Né? Então a nossa responsabilidade aqui, por exemplo, nós estamos aqui neste conjunto, né? A nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho neste bairro, em primeiro lugar, aqui nesse nosso local. E mais ainda, lembra do ponto anterior, proclamar o Evangelho às nossas famílias. Vou passar para o próximo ponto, irmão, já tem um tempinho aí para a gente continuar, antes do nosso momento de oração. Aí ele continua falando assim, perceba que vai abrangendo cada vez mais pessoas. Começa com a família, aí vai para o bairro, né? E aqui, você pensar no bairro, você pode também colocar o seu local de trabalho, as suas amizades, né? Vai expandindo, né? Então, vai expandir agora o máximo possível, que é os 4 cantos da terra, os 4 cantos do globo. Então ele coloca aqui, as missões terminam nos 4 cantos do globo. Ele diz assim, a igreja moderna deve ter o mesmo desejo da igreja primitiva. A igreja primitiva não se contentava apenas em alcançar Jerusalém com o Evangelho. Em poucos anos, o Evangelho viajou por todo o mundo conhecido. O objetivo final é resgatar um povo para Deus de todos os povos, tribos, raças e nações. Teve uma coisa que aconteceu não tem muito tempo, deve ter 1 mês e meio, 2 meses por aí, que foi a saída das Forças Armadas Americanas do Afeganistão, e a situação ali da crise no Afeganistão, das guerras que existem entre eles, dentro do Afeganistão, terrorismo, e as informações que ali é muito difícil ser cristão, muito difícil.
Aí eu fiquei pensando, meus irmãos, em como nós temos que orar por países assim, né? Pelo Afeganistão, por essas nações que não têm o acesso que nós temos ao Evangelho, que é muito difícil entrar um missionário lá, muito difícil. A perseguição é muito grande, o cristianismo é muito perseguido. Então, nós temos que orar, irmãos. E o propósito, como ele coloca aqui, se você for estudar o livro de Atos é um livro que vai cumprindo gradativamente o versículo 8 do capítulo 1, que foi a promessa de Jesus. Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhos tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jerusalém era a capital. Jerusalém, Judéia era a província. Samaria era outra, já era uma outra região. Mas aí, os confins da terra, quer dizer, vai expandindo. A missão da igreja, ela não tem limites. É o desejo, deve ser o desejo da igreja do nosso tempo. Isso aconteceu lá em Atos, né? Você estuda o livro de Atos, você vai vendo que vai expandindo. Começa em Jerusalém, aí vai mesmo, Judéia, Samaria, e vai se espalhando. Aí tem a conversão de Paulo, e Paulo é o apóstolo dos gentios, que leva o evangelho até os locais mais distantes ali do império. E vai se espalhando a palavra de Deus. Não é diferente hoje, irmãos. O nosso objetivo deve ser, em primeiro lugar, nós temos que orar por essas nações. Temos que pedir a Deus por elas. Temos que pedir por um grande avivamento do Espírito Santo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orem para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Que o Senhor levante pastores fiéis, igrejas fiéis, que venham crescer e venham se expandir, venham enviem missionários e as nações sejam atingidas. Mas percebam, começa com a família, isso aconteceu também na igreja primitiva, né? Você pega as cartas apostólicas, eu citei aqui Efésios, mas você pega Colossenses, 1 Pedro, e as outras cartas sempre estão ali, muitas vezes em contexto familiar. As igrejas muitas vezes funcionavam nas casas, né? Funcionavam nas casas dos cristãos. Então a primeira coisa atingida eram as famílias. Então a família, daí a cidade, o bairro, a cidade, e aí se expandindo. Então esse é o propósito nosso, né? Primeiro vamos começar com as nossas famílias. Vamos evangelizar a nossa família, vamos evangelizar os de fora, mais próximos a nós. Mas vamos pensar também nos que estão noutras nações, que estão sem conhecer nada do Evangelho de Cristo. O nosso objetivo deve ser levar a palavra de Deus às mais distantes nações. O ponto agora que ele toca aqui é que as missões não devem ser separadas da igreja. Só tem esse ponto aqui, meus irmãos, eu vou ler rapidamente, fazer breves comentários, e aí a gente encerra já hoje esse capítulo da missão da igreja. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar a metodologia da igreja, tá bom? Então eu vou ler aqui e fazer breves comentários só, ainda tem uns 4 minutos, e a gente encerra hoje, tá? Ele diz assim: as missões não devem ser separadas da igreja. Separar as missões da igreja é entender mal a grande comissão. As missões são de responsabilidade da igreja. A igreja local envia missionários e eles procuram plantar igrejas locais. Os cristãos agem de maneira errada ao procurar ser missionários em lugares estrangeiros, sem que primeiro busquem estar submetidos a uma igreja local. Infelizmente, há muitos missionários autochamados que se recusam a se submeterem ou serem enviados por uma igreja local. Eles desejam o apoio financeiro das igrejas locais, mas não a sua supervisão. Além disso, até que uma igreja local possa ser plantada em uma região,
não alcançada e sua liderança seja estabelecida, os missionários devem prestar contas às suas igrejas que os enviaram originalmente. Missões estrangeiras devem fluir para fora da igreja local com o objetivo de iniciar novas igrejas locais. As igrejas devem desejar apoiar e enviar missionários, mas os missionários, como o apóstolo Paulo, devem estar comprometidos em evangelizar os perdidos e plantar igrejas para discipular aqueles que o Senhor graciosamente salva. Paulo elogiou a igreja de Filipos por apoiar seus esforços missionários, Filipenses 4,15. Embora a igreja em Filipos não fosse rica, eles procuravam fazer o que podiam para avançar o reino para além das fronteiras da sua própria cidade. Paulo não trabalhou em regiões onde já havia uma igreja próspera. Ele procurou ir onde não houvesse nenhum testemunho do Evangelho. Os missionários estrangeiros são necessários nas regiões não alcançadas do mundo. Devemos ir, Mateus 18, 19, ou devemos enviar, apoiar aqueles que vão, Romanos 10, 15. Já que plantar igrejas é o objetivo, parece mais sábio apoiar e treinar pastores nativos, onde as verdadeiras igrejas já existem. Não faz sentido enviar missionários para lugares que já têm igrejas saudáveis. Pelo contrário, por que não apoiar aquelas igrejas e pastores que já têm uma base de apoio nessas regiões? Os pastores nativos têm muitas vantagens. Eles já conhecem a língua, não precisam tirar longas licenças de suas igrejas locais e provavelmente não sairão da área depois de 4 a 8 anos. A igreja tem recebido uma grande responsabilidade. Apesar de parecer impossível alcançar as nações, a igreja recebe uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Portanto, não importa o tamanho da congregação, a igreja não tem desculpa para não fazer das missões uma prioridade. O objetivo da igreja e o objetivo das missões é a glória de Deus. Nossa preocupação pela humanidade perdida deve nos levar a compartilhar o Evangelho, mas nosso amor por Deus deve fazer nossos corações arderem com grande desejo de ver o nome de Cristo glorificado entre as nações. Que o nome de Cristo seja louvado por todas as nações e tribos. Que o nome de Cristo seja glorificado em nossos lares, glorificado em nossas comunidades, glorificado nos 4 cantos do mundo. Que Cristo seja glorificado na igreja. E aí ele conclui o capítulo dizendo assim: portanto, de acordo com a história da redenção, a natureza da igreja e a grande comissão, a igreja deve funcionar como uma embaixada do céu que cresce em unidade, pureza e conhecimento e se reúne para a comunhão, edificação mútua e instrução através da explicação e aplicação das Sagradas Escrituras. A igreja é propagada quando levamos o Evangelho aos nossos familiares perdidos, à comunidade e às partes mais remotas do mundo. Amém. Então, meus irmãos, para concluir, nós vimos que a evangelização, ela começa na nossa casa, ela se expande para os de fora e ela vai até os 4 cantos do mundo, mas essa evangelização, enviar missionários, sempre deve estar ligada à igreja local. E aí ele diz aqui, nós podemos apoiar ou enviando o missionário fazer esse trabalho, ou apoiando os que vão, né? Aliás, ele diz assim, devemos nós ir ou devemos apoiar, né? Então, eu estou colocando dessa forma, ou nós vamos ou enviamos alguém, ou apoiamos, isso colocando aqui como igreja, né? Então, no caso dos irmãos individualmente, ou vai ou apoia, né? E ele coloca aqui, é mais saudável apoiar onde já tem missionários, pastores, onde já tem pastores, onde já tem igreja, é melhor, em vez de enviar pastores, missionários, é você apoiar os que já estão lá. E eu queria concluir com isso, meus irmãos. Qual é a missão da igreja, portanto? A missão da igreja, de acordo com a história da redenção, a natureza da igreja e a grande comissão, ela é uma embaixada do céu. Ela cresce em unidade, pureza e conhecimento. Ela deve crescer nisso.
Unidade, pureza e conhecimento. E elas se reúnem para comunhão, para edificar, para instruir os crentes nas Sagradas Escrituras. E aí eles vão proclamar o Evangelho. Primeiro a sua família, depois a comunidade e depois ao mundo. Essa é a missão da igreja. Amém? Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente continua outro capítulo sobre a metodologia da igreja. Ó Senhor, obrigado que pudemos estudar a sua palavra sobre este assunto. E o nosso pedido, a nossa oração nesse momento é que abençoes a nossa igreja local para que ela seja, Senhor Deus Todo-Poderoso, uma igreja que esteja cumprindo essa missão. Aqui é a nossa pequena igreja, que ela esteja cumprindo essa missão pelo poder do Seu Espírito Santo, para a glória do Seu nome, Senhor. Oramos assim, nos abençoa e opera em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. E não só a nossa igreja, mas que as outras igrejas dos nossos amigos, pastores e o Teu povo por toda a terra, Senhor. Levanta igrejas cada vez mais que cumprem a sua missão verdadeira de levar adiante o Evangelho de Jesus. Que assim seja.